Irmãos, vamos abrir a palavra em Neemias capítulo 4. Amém? Vamos ler a partir do verso 1. Tendo Sambalate ouvido que edificamos o muro onde ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isso? Sacrificarão, darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estavam com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubra a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate, Tobias, os arábios, os amonitas e os asdonitas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. A partir do verso 15. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Naquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade empunhavam lanças, escudos, arcos, couraça. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra seguravam a arma. Amém? Ainda no capítulo 3 de Neemias, no verso 6, a palavra do Senhor nos fala assim: Joiadá, filho de Pazéia, e Messulão, filho de Besodias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhes assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Amém? Irmãos, nós estamos vendo aqui através da restauração que o Senhor
promoveu através de Neemias. E Neemias, ele fala da restauração dos muros de Jerusalém que estavam derrubados, né? Então, como a gente sempre tem enfatizado, o muro serve para separar aquilo que é para ficar de fora com aquilo que é para ficar dentro, né? Então, é algo muito especial nós vermos a nossa vida no ângulo de Neemias. Como nós somos um povo separados do mundo, né? Espiritualmente, precisa haver um muro entre nós e o mundo, porque o mundo nós não podemos estar misturado com o mundo. Então há uma separação aí, né? Invisível, mas ela deve estar muito clara na nossa mente. O mundo é para lá e nós, que fomos um povo comprado com o precioso sangue de Cristo, pertencemos a Ele, né? E a porta velha, ela fala das verdades essenciais da nossa salvação. Lá no princípio, quando nós cremos, o que aconteceu conosco? Fomos salvos. Passa-se algum tempo, parece que nós não nos lembramos mais, mas a nossa salvação, ela precisa estar todo o tempo na nossa mente. O novo nascimento, a obra da cruz precisa estar muito clara em nosso meio. Por quê? Porque o inimigo vai nos atacar o tempo todo. E esse texto que nós vemos aqui no capítulo 4 é muito claro nisso, né? Irmãos, tem uma coisa que o diabo não se preocupa. Muitas vezes ele não se preocupa, ele permite até que você creia. Crê em Jesus? Tá bom. Você nasceu de novo? Não tem problema nenhum. Não vai ter dificuldade nenhuma em você crer, em você nascer de novo. Sabe o que preocupa o diabo? E ele vem ferrenhamente sobre nós, sobre aqueles cristãos que estão se separando do mundo, que estão deixando o mundo para lá e ficando com Cristo. Cristo, quando começa a crescer, aí o diabo se preocupa. Aí ele diz, opa, aí não. Agora, irmãos, se nós cremos, se nós andamos, se nós congregamos, mas quando nós vamos para casa, nós não temos um testemunho adequado. Quando nós estamos fora do congregar, a nossa vida não é uma vida de oração, não é uma vida de estudo da palavra. O diabo não se preocupa. Ele deixa nós livres, não tem problema. Porque o Senhor, Ele requer tudo de nós. Irmão, nós não podemos ficar em cima do muro, porque o muro é do diabo. Se nós ficarmos em cima do muro, um pé no céu e um pé no inferno, não vai resolver para nós. Nós vamos ir para o inferno, porque o muro é do diabo, né? E o Senhor, Ele requer totalmente, uma vida totalmente para Ele, né? Enquanto que o diabo não, o diabo diz assim, pode ficar tranquilo, meu filho, você pode ir no culto, não se preocupe, né? Você pode confessar o Senhor, não tem problema. Sabe por quê? Porque naquele grande dia, se a gente for lá em Mateus, não precisamos ir lá, mas Mateus 7, a partir do verso 21, o Senhor é muito claro, diz assim, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, né? Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então naquele dia chegarão muitos, mas Senhor, nós não profetizamos, nós não falamos maravilha do Teu nome, nós não expulsamos demônio, nós não fizemos milagre no Teu nome, né? E o que o Senhor vai falar? Apartai de mim, vós que praticais iniquidade, nunca vos conheci. Mas eles falaram do Senhor. Eles iam às igrejas, eles iam nas reuniões, confessavam o nome do Senhor, mas não permitiram que o Senhor conhecesse eles. Eles conheciam o Senhor,
Eles conheciam bem o Senhor, porque ele diz assim: nós expulsamos no teu nome, nós fizemos maravilha no teu nome, né? Fizemos tudo isso no teu nome, Senhor. Então eles conheciam o Senhor, mas viveram uma vida tão misturado com o mundo que não permitiram que o Senhor conhecesse eles, né? Então viver uma vida aqui nesse mundo, um pé lá e um pé cá, não vai resolver para nós que somos cristãos, né? Nós somos um povo separado, né, para o Senhor. Nós vimos no domingo passado, lá em 1 Pedro 2, nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, né? Nós fomos comprados com o precioso sangue de Cristo para pertencermos a Deus, né? E não mais naquilo que nós queremos fazer. Então, irmãos, quando nós começamos a dizer assim, ó, eu quero o Senhor, dizer assim, eu quero ter uma vida, eu quero conhecer o Senhor e quero que o Senhor me conheça, né? Parece até algo estranho. O Salmo 139 faz aquela passagem tão linda que o Senhor nos conhece antes de nós nascer. O Senhor é aquele que conduz as nossas vidas. A palavra ainda não chegou na nossa boca, o Senhor já conhece ela. Mas agora chega ali em Mateus 7, o Senhor diz: apartai de mim, vós que praticais iniquidade, nunca vos conheci, né? Parece uma contradição, mas ali em Mateus o Senhor está dizendo: vocês nunca deixaram eu entrar na vida de vocês, tirar tudo aquilo que não provém de mim, que não me satisfaz da vida de vocês. Vocês andaram tão misturados que eu não pude habitar em vocês. Vocês estavam tão cheios do mundo, tão cheios de vocês mesmos, que não permitiram que eu pudesse fazer parte da vida de vocês. Então, irmão, vai ser muito duro nós vivermos uma vida achando que estamos agradando o Senhor e chegar naquele dia o Senhor dizer assim: eu nunca vos conheci. Então nós precisamos analisar a nossa vida, as verdades essenciais da nossa salvação, né? Então essa porta, ela está aqui, mas ela precisa ser aberta quando precisa, quando nós temos que testemunhar, mas ela precisa ser fechada à medida que o inimigo chega. O inimigo, ele vai chegar de que forma? Como nós vimos aqui, quando ele olhar e ver que nós estamos conhecendo o Senhor e sendo conhecido pelo Senhor, o que ele vai fazer conosco? Ele vai nos desanimar, né? Então, como ele fala aqui no verso 2 do capítulo 4. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isso? Sacrificarão, darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Então vejam como o inimigo ele vai tentar nos desanimar, para que a nossa carreira cristã não avance. Mas nós precisamos ter o ânimo de Neemias, como aqui no verso 4. Ouve, ó Deus, ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que seja um despojo numa terra de cativos. Então nós precisamos, irmãos, saber que nós precisamos ter uma vida de oração, porque quem pode nos socorrer do nosso inimigo é só o Senhor. Irmãos, quando nós cremos no Senhor, nós somos colocados numa batalha espiritual.
nós estamos numa guerra. Por isso que nós não devemos quando nós somos convocados, naturalmente falando no exército, quando o exército convoca um soldado, aquele soldado está inteiramente à disposição do exército, do seu general, né? O seu general vai mandar, o capitão vai dar ordem. Então é uma hierarquia que vai acontecer ali, e o soldado ele está disponível para receber ordem e executar essa ordem, né? E ele não pode então pensar, vai ter uma guerra, senhor, meu capitão, eu vou ali resolver uma coisa, uma pendência minha ali, e amanhã eu estou aqui na guerra. Amanhã já é tarde, o inimigo já está se aproximando. Então nós, quando cremos no Senhor, nós somos colocados numa batalha espiritual, né? Veja, que não desmarquem aí ainda Neemias. Vamos ver Gálatas. Perdão, irmão, Efésios capítulo 6. Gálatas Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principado e potestade, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém? Irmão, então, aqui fala que nós fomos colocados numa guerra e que nós devemos tomar toda a armadura de Deus, porque é Deus, e essa armadura é o próprio Cristo, é o próprio Senhor Jesus, né? Porque se nós prosseguir lendo, nós vamos ver toda a armadura de Deus, que nós precisamos estar revestido para poder resistir no dia mau, né? Então nós precisamos conhecer a palavra, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. E muitas vezes nós vamos ficar irados com pessoas que estão à nossa volta, e é o inimigo que está por trás, é o diabo que está por trás, tramando para tirar a nossa atenção da edificação que precisa acontecer em nossas vidas, né? Então nós precisamos ter a consciência, por isso nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida com a palavra, para nós discernir o Espírito Santo falando a nós, né? Então, irmãos, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a gente vê tantos cristãos se batendo de frente, né? Achando que o nosso inimigo é o nosso irmão, só que na verdade por trás disso o inimigo está agindo, né? Então aconteceu isso com o nosso Senhor na vida de Pedro, né? Quando Pedro foi usado por Deus ali para trazer aquela revelação: quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Então Jesus disse: não foi carne e sangue que te revelar, mas foi meu Pai que revelou isso a você. E logo a seguida, então Pedro foi usado por Deus, mas logo em seguida foi usado pelo diabo. E o nosso Senhor Jesus, então, aquele que conhece todas as coisas, ele pôde discernir que ali era o inimigo, que estava sendo usado, que estava usando Pedro para tirar nosso Senhor do propósito de ir para a cruz, né? Então, irmãos, nós precisamos ter uma comunhão para nós discernir que nós estamos numa batalha espiritual, né? Vamos voltar novamente para Neemias. Então, quando nós oramos, temos essa compreensão
de que nós realmente, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos dá ânimo, porque é Ele quem nos dá ânimo, para nós prosseguirmos a nossa vida cristã, a nossa vida de separação do mundo. O inimigo ele vai aumentando, ele vai buscando meios pelos quais ele possa nos distrair, né? Então ele chega aqui no verso 7, mas ouvindo Sambalate, Tobias, os arábios, os amonitas e os adonitas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão. Porém, nós oramos ao nosso Deus, como proteção, pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então, disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. E aí, o verso 11 diz assim: disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e matemos, assim faremos cessar a obra. Então, irmãos, muitas vezes nós estamos desanimados, nós estamos cansados, nós estamos a ponto de pararmos a obra que o Senhor tem colocado para nós. Mas veja o que nós precisamos. Veja o verso 18. Os edificadores, cada um trazia a sua espada, a cinta, e assim edificaram o que todavia, o que tomava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, grande extensão é a obra, e nós estamos no muro muito separado, longe um dos outros, no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei e ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Então, o que a trombeta estava ali? Quando o povo estava muito separado, quando tocava-se a trombeta no lugar, é porque ali precisava que todos se ajuntassem. Para quê? Para proteger aquele local e fortalecer aqueles que estavam cansados. Isso fala o que para nós? Temos que ter comunhão com a igreja, porque tem muitos que estão desanimados e cansados e precisam desse novo ânimo, para que então nós possamos avançar, né? Então, cada um de nós, quando cremos no Senhor, recebemos da parte do Senhor um trabalho para a edificação do corpo de Cristo, né? E esse trabalho nós precisamos de uma comunhão muito grande com o Senhor, para ouvirmos a sua voz dizendo: Valdecir, precisa visitar Moisés. Valdecir, Moisés está desanimado, né? Então o Moisés precisa também pedir socorro. Irmãos, eu estou com essa e com essa dificuldade, para que a igreja então possa estar juntos e auxiliando, porque nós, irmãos, estamos numa guerra, e o nosso inimigo, ele não descansa. Ele é como um leão que ruge ao nosso derredor. Ele não pode nos atingir, porque Cristo é a nossa vida. Mas ele anda ao nosso derredor, e quando ele acha uma brecha, quando Cristo está encabeçando cada um de nós estamos seguros. Mas se nós sairmos um pouquinho debaixo do encabeçamento de Cristo, quando nós estamos misturados com o mundo, quando o mundo começa
nós saímos debaixo da proteção de Cristo. Aí o nosso inimigo nos pega, lança suas setas na nossa mente e nos ganha. Por isso, irmãos, essa porta velha, ela é essencial, porque ela vai falar das verdades essenciais da nossa salvação. Vamos ver um texto já conhecido nosso, Evangelho de João, texto muito conhecido nosso, mas ele não pode sair da nossa mente, ele precisa ser, o Espírito Santo precisa renovar todo o tempo em nossos corações. Evangelho de João, capítulo 3, verso 3. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Irmãos, até aqui o diabo não se preocupa. Você pode nascer de novo, você pode crer no Senhor, você pode nascer de novo. Quando nós nascemos de novo, nós começamos a ver o reino de Deus. Mas, irmão, nós estamos só vendo. Nós estamos só sabendo que um dia nós vamos morar com o Senhor. Só que o Senhor vai mais um pouquinho, Ele vai trazendo realidades para Nicodemos. Verdades essenciais que o Senhor não falou para leigos. Ele pegou um dos mais importantes, Nicodemos, um dos principais dos judeus, aquele que conhecia a Deus de tal forma, e aí ele prossegue falando assim, porque daí confundiu todo Nicodemos. Perguntou-lhe, o verso 4, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Né? Como que pode isso? E o Senhor vai responder essa pergunta de Nicodemos no verso 14. Veja só: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então é isso que nos leva, irmãos, a hora que nós cremos na obra de Cristo, a hora que nós cremos na nossa salvação, que nós fomos atraídos no corpo de Cristo, nós nascemos de novo, mas nascemos bebês espirituais. E não é o desejo de Deus que nós sejamos bebês espirituais. O desejo de Deus é que nós cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Por isso que o Senhor vai um pouquinho mais além, no verso 5, dizendo assim: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Olha o passo que o Senhor levou a Nicodemos. Agora primeiramente Nicodemos podia ver, e primeiramente nós podemos ver quando nós nascemos de novo. Agora nós precisamos entrar, né? Se nós ficar de longe só olhando, naquele grande dia o Senhor vai dizer: nunca vos conheci. Agora nós precisamos entrar, e para nós entrar o Senhor deu a seguinte forma: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vamos ver então o que é isso, o que é nascer da água, porque isso é verdades essenciais da nossa salvação. Se nós não compreendermos isso, irmãos, nós vamos ficar para trás, nós vamos ficar só vendo o reino de Deus. Mas nós precisamos dar esse passo para frente. Vamos a Efésios. Efésios capítulo de número 5. Vamos ver a partir do verso 25. Efésios 5, 25. Nos fala assim: maridos, amai vossas mulheres,
como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Irmãos, aqui nós podemos perceber que a palavra é a água que Deus vai usar para nos purificar, né? Então a palavra é aquilo que o Senhor Jesus, aquele que não nascer da água, né? Aquele que não tiver comunhão com a palavra, aquele que não tem costume com a palavra, não vai conhecer o Senhor, né? Nós precisamos então conhecer quem é esse Senhor, e nós vamos conhecer quem é esse Senhor através da palavra. Se nós não temos uma comunhão firme com a palavra, nós não vamos conhecer esse Senhor, e nós não vamos permitir que Ele conheça nós. Por quê? Porque nós precisamos tirar tudo aquilo que provém do mundo de nós. Mas se nós não conhecer o Senhor, se nós não conhecer quem é esse Senhor, nós vamos ficar para trás. Por isso que nós precisamos que o Senhor, porque Ele se entregou por nós, Ele se entregou pela sua igreja. Para que Ele se entregou? Para purificar. Purificar do quê? Do mundo, das coisas do mundo, daquilo que nós amamos, de nós mesmos. O Senhor quer nos livrar de nós mesmos, né? E aí fala do Espírito, né? Aquele que não nasceu da água e do Espírito. Vamos ver também Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos capítulo 2, verso 38. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Então, aqui está algo que nós precisamos para nós nascermos de novo, né? Somos filhos de Deus. Nós não nos arrependemos para crer. Nós cremos primeiro e depois nós nos arrependemos. Porque, irmãos, é o Espírito Santo quem nos convence do pecado. Então nós precisamos primeiro nascer de novo, sermos filhos de Deus. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos o Espírito. O que o Espírito vai fazer conosco? Nos levar a um arrependimento da nossa vida, da nossa velha natureza, dos nossos pecados. E aí então o Espírito Santo ele vai vir fazer morada em nós para quê? Para nos conduzir. Para quê? Segundo a vontade de nosso Senhor. O Espírito Santo ele tem uma função: revelar a pessoa de Cristo a cada um de nós. Então essa é a função do Espírito Santo: nos conduzir segundo a vontade de nosso Senhor. Então, irmãos, como nós precisamos que o Espírito Santo trabalhe em nós nessas verdades essenciais, porque o nosso inimigo vai trazer dificuldades para nós. Veja o que diz Colossenses capítulo 2, a partir do verso 12. Colossenses 2, 12, vai falar assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitado, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões
e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenança, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz. Então nós precisamos que a nossa crucificação com Cristo precisa ser algo real para nós. Nós nunca vamos poder dizer assim, eu nasci de novo, eu fui crucificado com Cristo, mas uma coisa lá atrás, né? Paulo, quando vai falar, lá em Romanos, ele fala assim, sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado no passado. Mas em Gálatas ele diz assim, estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, né? E para isso, irmão, nós precisamos que, então, nós nunca vamos poder dizer assim, ó, nós fomos crucificados. Isso precisa ter uma realidade em nós 24 horas por dia, né? Tem algo que parece tão terrível lá em Esdras, né? O livro da restauração, Esdras, Neemias, né? Ageu e Zacarias, os 4 livros, né? E lá em Esdras, capítulo 10, vai dizer que o povo que voltou do cativeiro, e lá onde eles ficaram 70 anos na Babilônia, eles se misturaram, eles casaram com mulheres daquela terra onde eles estavam, se misturaram. Então, quando vieram, trouxeram seus filhos e suas mulheres, né? Então o Senhor, através do Espírito Santo ali falando para Esdras então chorou diante do Senhor, e veio alguns dizendo, ainda há salvação para nós, ainda há, basta nós despedirmos elas, as mulheres e as crianças. Veja só, irmãos, parece algo terrível. Então aquelas mulheres com as suas crianças foi mandado embora, os homens ficaram e elas foram. Parece algo, mas ali estava um laço. Se aquelas mulheres ficassem, né, a descendência do nosso Senhor Jesus estaria comprometida, né? Agora vamos trazer para a nossa realidade, né? Porque a gente sempre tem que ver que o natural revela o espiritual, né? Parece algo terrível lá, mas no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus interpretando essa passagem em Lucas, vamos ver esse texto, Lucas, capítulo 14. Lucas 14, a partir do verso 25. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que venha após mim não pode ser meu discípulo. Amém? Então, irmãos, como que o Senhor traz essa realidade, né? Lá em Mateus, no capítulo 10, vai falar assim, a mesma passagem aqui, só que o Senhor Jesus vai dizer assim: aquele que amar seu pai, sua mãe, seus irmãos, irmãs, mais do que a mim, não é digno de mim. Então o Senhor está trazendo uma realidade
dos nossos corações. Aquele que amar mais o seu pai, sua mãe, ou mulher, ou marido, mais do que ao Senhor, não é digno dele, né? Por isso, irmãos, que nós temos que buscar a mente do Senhor, para que Ele trabalhe essas verdades em nós. Porque nós vimos lá, maridos, amai vossas mulheres. Como? Como Cristo amou a igreja. Só que a primazia do nosso amor precisa ser pelo Senhor, né? O que está em evidência é o Senhor. E muitas vezes nós colocamos mais filhos, marido ou esposa, mais do que ao Senhor. Está errado, né? Então o Senhor, parece que lá em Esdras, algo terrível, aquelas mulheres indo embora, né? Mas ali estava estava acontecendo uma separação. Povo de Deus, um povo santo, comprado com o precioso sangue de Cristo, né? Então para nós hoje é a mesma coisa. Nós não podemos, muitas vezes nós queremos dar ênfase no nosso coração, para o nosso cônjuge, mas em primeiro lugar precisa ser o Senhor. O nosso cônjuge vai ter o lugar dele, né? Na ordenança do Senhor. Mulheres submissas, maridos, amai, filhos, obedecei. Então tem todo o processo que o Senhor mesmo ordena para nós. E para isso nós precisamos, e o nosso inimigo vai trabalhar ferrenhamente contra isso. Afinal é tua família. Afinal você precisa dar mais ênfase para ele do que o congregar, do que o Senhor. Você precisa ter tempo para a tua família, para que nós não tenhamos tempo com a palavra. Precisamos ter tempo com a família, sim, mas na dependência do Senhor. Que o Senhor vai ordenar todas as coisas para que seja adequado, para que nós não amemos mais as coisas do que ao Senhor. Então, irmãos, precisamos da graça do Senhor, precisamos que o Senhor nos socorra, para que realmente nós possamos ter, da parte do Senhor, um viver que vá glorificar o nome dEle, né? Um viver que vai nos tirar, que quando o inimigo chegar a nos confrontar, porque ele sempre vai estar da seguinte forma: você não consegue largar o teu vício, você não consegue largar aquilo que você ama, você é fraco, você não vai conseguir. Aí a gente cai no pecado, aí ele chega do lado, tá vendo? Você é fraco, você não consegue, né? Sempre nos desanimando. Mas quando nós estamos firmados, Cristo é a nossa vida, Cristo fez uma obra perfeita, Cristo é aquele que nos perdoa de todo o nosso pecado, porque o seu sangue é poderoso, né? Isso nos dá ânimo. E aí nós podemos andar como aqueles irmãos lá em Neemias. Numa mão eles trabalhavam e a outra eles empunhavam a espada, né? Então eles estavam fazendo as duas coisas, trabalhando e vigiando, né? Vigiando. E o Senhor sempre fala para nós isso: vigiai e orar. Vigiai, orar sem cessar, né? Ser guiado pelo Espírito. É isso, é nós termos uma total dependência do Senhor. Mas isso tudo volta à nossa crucificação com o nosso Senhor Jesus, né? A nossa andada com o nosso Senhor dia após dia. Porque lá em Lucas capítulo 9, vai dizer que aqui nos fala de nós tomarmos a nossa cruz, né? O 27 que nós lemos: e qualquer que não tomar a sua cruz e vir após mim, não pode ser meu discípulo, né?
No capítulo 9 de Lucas, vai dizer assim: aquele que não tomar a sua cruz dia a dia e vir após mim, né, não pode ser meu discípulo. Então é todos os dias. Isso é uma condição nossa, que nós não podemos. Quando nós saímos da posição de estarmos crucificados, o que vai acontecer? O nosso velho homem vai se manifestar, né? O velho homem é esses que fica falando no nosso ouvido o tempo todo: o teu desejo, volta para o teu desejo, volta para as tuas coisas, olha para trás. E o Espírito Santo está do outro lado dizendo assim: olha o quanto você já andou, não desanima, vamos avante, né? Não caia, levante. Você tem algo que o Espírito, que Jesus derramou seu sangue e te purifica de todo o pecado. Ânimo, né? É aquele que está sempre nos dando força. E aí o Espírito Santo vai trazer nós para a comunhão dos santos, para nos encher e nos fortalecer, né? Que o Senhor, então, irmãos, possa nos ajudar, que o Senhor possa conduzir as nossas vidas segundo o desejo dEle, não segundo a vontade que nós queremos, né? Mas que seja a vontade do Senhor, né? Que o Senhor possa nos conquistar, para que realmente nós tenhamos uma vida aos pés do Senhor. Então, esse texto de Neemias, né, a porta velha, vai falar dessa condição nossa, que nós precisamos estar sempre atentos, né? Então, se o Senhor permitir, no próximo domingo, nós vamos avançar para o capítulo 13, para o verso 13, a quarta porta, fala da porta do vale, né? E o vale vai nos levar ao quebrantamento, né? Tem essa função, porta do vale, vai nos levar ao quebrantamento. Então, que o Senhor nos ajude, irmãos, nos socorra nesses dias da volta do Senhor, nesses dias que nós precisamos ter no nosso coração uma separação do mundo. Nós precisamos buscar a mente do Senhor para nós não estarmos misturados com o mundo. Precisamos o Senhor nos ajude nessas partes. Amém?